Graça e paz, meu irmão, minha irmã, espero que você esteja bem, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dando continuidade às nossas aulas de EBD e hoje nós vamos estudar a lição número 9, que fala a respeito de um profeta conhecido como profeta Naum. E o tema e o título da lição de hoje tem muito a ver sobre a justiça de Deus vista dentro do contexto histórico humano. O texto sugerido para esta lição é o texto de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Um texto muito conhecido de todos nós. E o texto diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Texto direto, né? E explícito demais. Um texto que fala justamente sobre que tudo aquilo que nós fazemos, nós teremos um retorno, né? É um texto que fala justamente sobre a questão de que o homem jamais colherá aquilo que ele não plantou. Com a mesma disposição que ele planta, ele também precisa ter a mesma disposição para colher o que ele plantou. O alvo da lição de hoje é justamente trazer consolação e conforto para os nossos corações, mostrando que os males da vida não hão de prosperar, sempre. E entender também que o juízo de Deus já está decretado. Essa lição de hoje, nós percebemos que muitos historiadores pensam que a história ela é efetuada apenas por pessoas, ou por pessoas apenas. Isto é o inverso do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ensina. Porque segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é Deus, a rigor, a potência que move todo o contexto histórico. A história, então, ela é teocêntrica, tendo Deus como centro de todas as coisas. E não antropocêntrica, onde o homem é aquele que desenvolve e rege a história, mas é o próprio Deus. Ou seja, é Deus e não o homem quem controla os acontecimentos da história humana. Claro, isso não significa que pretendemos isentar os homens da responsabilidade que tomam sobre si. Significa sim que, a despeito da atuação do homem, a história é obra de Deus. Por exemplo, é Ele quem abandona Israel à mercê, por exemplo, dos assírios e dá aos babilônios a vitória sobre Judá. Ele provoca, por intermédio do rei Ciro, a volta do povo do exílio e julga também as nações, reduzindo-as a pó. Nada fica fora do controle das suas mãos. Até mesmo o erro humano se torna um meio de Deus alcançar seu alvo histórico. Como no caso de José, por exemplo, José do Egito e seus irmãos, né, que acabaram o vendendo. E dos judeus também que pregaram Jesus na cruz. Enfim, esses acontecimentos, esses acontecimentos que o mundo considera, de certa forma, primários, na verdade são secundários, simples instrumentos movidos pelo grande rei do universo que é o nosso Deus. Agora, se acreditarmos que tudo depende de pessoas e de acasos e acidentes, como é que poderemos apegar-nos a Deus e confiar totalmente nele, né? Se concentrarmos a nossa mente nessas questões de que tudo é obra do acaso ou de acidentes. De fato, nós perderemos toda a possibilidade de encontrar sentido na história se formos por essa direção. O que nos fascina tanto nesse livro do profeta Naum é justamente o fato de que não só se narra a história, mas sobretudo se revela também o seu grande mistério. Os acontecimentos da história são produzidos por Deus e sob a responsabilidade de pessoas. Então, Naum, ele profetiza aqui a queda da grande Nínive, que é a capital do grande império assírio, né? Todo mundo conhecido havia sofrido naquele tempo
tirania e também a crueldade desse povo. Mas Jeová, o Deus da história, a julgaria melhor. E nenhum juízo seria necessário jamais, pois sua ruína havia de ser definitiva. Então, desse modo, o livro de Naum, que seu nome significa aqui, como nós falamos na introdução, que é o alvo da nossa lição, que o seu nome que significa consolação, ao enfatizar a soberania de Deus, é para nós, crentes do presente século, um poderoso consolo, né? E um mundo que tem perdido totalmente toda a noção e o senso de justiça e de humanidade. Que consolo, então, saber que as forças do mal, por mais poderosas que elas sejam, estão sob o domínio do Rei da Justiça, que é o nosso Deus. Então a mensagem aqui de Naum, que viveu e profetizou durante o reinado de Manassés, de Amon e Josias, reis de Judá, pode ser dividida da seguinte maneira, como veremos agora. Primeiro ponto, nós podemos perceber o juízo sobre Nínive, que é decretado pelo juiz de toda a terra. Nós podemos acompanhar isso no livro de Naum, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, onde o objetivo central nesse capítulo não é apenas declarar a queda do inimigo, mas principalmente exaltar o nome do grande Deus de Israel. Aqui nós podemos aprender algo sobre a natureza de Deus e a sua obra soberana na história. O que diz Naum então sobre o Senhor? Ele vai dizer que ele é soberano. Nesses versículos nós temos uma descrição do governo de Deus. Todas as nações e todos os povos aqui são sujeitos a Deus. Seu reino domina sobre todos. E ele vai também falar nesse capítulo, no capítulo 1, que é Deus que julga as nações. É Deus que reina sobre todos, sobre tudo e sobre todos, sobre toda a humanidade, sobre todas as nações, e entendendo também que o mundo e as nações, eles são os responsáveis diante de Deus, de toda e qualquer atitude e postura que tomam, né? Então a gente percebe também, nesse capítulo 1, que ele controla todas as forças da natureza. Por isso que ele é o Deus que é o Deus protetor. É Deus quem protege também o seu povo. Naum aqui abre esse parênteses de consolação para os israelitas com promessas de descanso e com promessas também de socorro diante da opressão em que eles estavam vivendo. Então, dentro desse ponto, nós vamos perceber então no versículo 7 que os que confiam em Deus podem sim gozar de toda a segurança e de toda a paz. Por isso que a gente vê dentro desse texto que o Senhor é bom, né? Por isso que a gente percebe que ao libertar Judá dos assírios, Deus demonstra também, ou demonstraria também, mais uma vez, a sua bondade para com o seu povo. E ele continua sendo bom, e ele continua sendo Deus. Então os que confiam no Senhor não precisam temer, porque o Senhor é a fortaleza no dia da angústia. Deus, nesse texto também vai dizer, o capítulo melhor vai dizer, que ele é o Deus guerreiro. Aqui já não temos uma mensagem de consolo, mas a verdade de que o infiel sofrerá uma destruição total nas mãos do Senhor. Naum mostra então que o Senhor, e não o rei da Assíria, é o mais poderoso de todos os guerreiros. Os assírios, mostra aqui nesse capítulo, que os assírios serão exterminados e desaparecerão para sempre, né? Nesse capítulo também nós percebemos sobre o Deus que disciplina. Ele é o Deus disciplinador. Nós percebemos isso aí também no versículo 12 ao 13 do capítulo 1. Mostrando que o Senhor é o Senhor que controla as nações e que, julgando-as e usando-as como instrumento de disciplina, muitas vezes, de acordo com a sua vontade, para corrigir o seu povo, né? Deus tinha usado então os assírios como instrumento de punição de Judá, agora ele libertaria também o seu povo. Um outro ponto distinguido na lição de hoje, que veremos aqui,
dentro dessa proposta de divisão da aula de hoje, é justamente o ponto que fala sobre juízo sobre Nínive, que será aterrador. O que é essa expressão aterrador? É um juízo que causará terror, que causará pavor, né? Então o capítulo ele representa aqui uma espécie de assombroso quadro da ira de Deus contra a capital da Síria, do Império Assírio, chamada Nínive. O Senhor, então, Todo-Poderoso, ele declara: eis que estou contra ti. Lá no versículo 13 está escrito isso. Se Deus é contra Nínive, quem será por ela? Quem defenderá Nínive? O próprio profeta ironiza, né, dentro do texto, desafiando a própria cidade de Nínive a reforçar a sua segurança. Mas a gente sabe que o próprio texto, pelo fato de ser de o juízo de Nínive já ter sido decretado, por mais que ela tentasse de alguma maneira se fortalecer em relação à sua segurança, nada adiantaria, né? Então, nesse ponto da lição que fala sobre o juízo de Nínive, a revista também vai falar, a aula de hoje vai falar também sobre o destruidor que está a caminho. No versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2, porque sabemos que o livro de Naum tem 3 capítulos, né? E esse ponto vai dizer justamente sobre o destruidor já está a caminho. Então aqui os destruidores aqui são 2 nações, os medos e os persas, né? E as defesas de Nínive e todo o seu poderio seriam em vão diante desse ataque dessas também 2 potências que eram os povos medos e os caldeus. Então contra o Deus de Israel não há defesa insuperável. Então toda fortaleza, por mais que forte que seja, que pareça, será derrubada. Então a queda de Nínive ela será completada. No versículo 6 ao versículo 13 vai justamente falar um pouco sobre isso. Então nós percebemos, à luz, né, de tudo aquilo que nós já vemos, que nosso Deus então é um Deus justo, que castiga a iniquidade. Ainda que tardio, o seu juízo é certo. Portanto, ele é urgente que deixar para trás o pecado, deixar para trás a iniquidade, tudo aquilo que nos atrapalha de seguir adiante, né? E precisamos de alguma maneira sempre ter a consciência de se voltar para Deus, pois entendemos que a sua paciência ela é inesgotável. Terceiro ponto da lição de hoje fala sobre o juízo de Nínive, sobre esse juízo que é um juízo justo, porque é um juízo que vem de Deus, que é o Deus da justiça. O nosso Deus não cometeu nenhum tipo de injustiça, porque ali nós percebemos de fato que a Síria ela merecia o castigo. Nós vamos perceber aqui, falar um pouco a respeito o porquê desses castigos, justamente por conta dos pecados desenvolvidos pelos assírios, que era o quê? A exploração, a crueldade contra as outras nações. Quantas e quantas vezes a própria Império Assírio não invadiu o Israel, né, com a proposta de tomar esse povo e escravizar esse povo, cometendo inúmeras crueldades, não só com os profetas, mas também com toda a dinastia, com todo o reino, né? Então o castigo também seria proporcional ao pecado dessa capital da Síria chamada Nínive. Então ninguém se compadeceria dessa cidade chamada Nínive. Então Nínive ela é equiparada a Noamon. Noamon é Tebas, uma cidade poderosa que existia no Egito, que possuía grandes exércitos. Tebas caiu e também foi saqueada pelos assírios. Agora então é a vez de Nínive. Ela terá o mesmo destino de Tebas e sofrerá também o mesmo castigo, porque Deus é um Deus justo. És tu, no versículo 8 vai dizer, és tu melhor do que Noamon, se referindo justamente a Tebas também, que teve o seu castigo. O terceiro ponto, né,
dessa divisão da aula de hoje, vai falar que Deus destruirá o que parece indestrutível. Quando olhamos para a imponência de algumas nações da época, e até para os dias de hoje também, e dos grandes conglomerados econômicos de hoje, do passado e também de hoje, nós ficamos aí admirados com sua força, com a sua grandeza, com o seu poder bélico, né? Com o seu poder de guerra. No entanto, neste mundo, nada, como já falei, é indestrutível diante de Deus. Debaixo do juízo de Deus, do Rei do Universo, tudo vira ruína, tudo vira pequeno e insignificante diante da sua grandeza. Então isso nos ensina a não depositar nossa confiança, senão em Deus. Nínive nunca se levantaria novamente. Seu lugar foi esquecido. Ela foi redescoberta depois de 2.500 anos. Né? O que explica então aqui a queda e o desaparecimento total dessa cidade, da capital da Assíria, de uma potência mundial como era Nínive, né? A capital do Império Assírio. Se a história é meramente humana e discorre do poder humano, como você explica então a destruição da grande Nínive, da grande cidade de Nínive, e a preservação da pequena nação de Judá? É algo para se refletir e pensar. Isso só serve mais uma vez para nos mostrar que o nosso Deus é um Deus soberano e de fato tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Assim nós devemos estudar sempre a história, inclusive a história de hoje, a história moderna, reconhecendo que é Deus quem faz e está desenvolvendo o curso da história da humanidade, escrevendo o curso da minha história, escrevendo também o curso da sua história. Ela não é um produto de forças cegas, né? Porque Deus ele está no controle soberano de todos os movimentos dos povos e realizará de forma cabal a sua perfeita vontade entre os homens. Por isso cabe a nós, diante de tal momento que nós estamos vivendo, confiar na vontade dele. Confiar no que ele está fazendo. E talvez, para quem olhe dessa maneira, confiar também no que ele está permitindo. Porque sabemos que quando Deus está na direção da história e nós estamos sob os seus cuidados, não podemos e nem precisamos temer nenhum tipo de mal que nos sobrevenha. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e continue crendo e continue confiando nesse Deus de toda a consolação, de toda a misericórdia, que é o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe e guarde e que o Senhor seja contigo e te dê um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.